E a gente vai agora para o Ninho do Urubu. Para o Ninho do Urubu, a gente vira a chave, Copa Sul-Americana para a Copa do Brasil, porque Eduarda Piscinati já está em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, e chega agora com as notícias do Flamengo. Seja bem-vinda, Duda. Obrigada, bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui no CT Ninho do Urubu, trabalhando do lado de fora, enquanto o Zé Ricardo, lá do lado de dentro, trabalha o grupo para este jogo decisivo de meio de semana. Tem jogo pela Copa do Brasil lá na Vila Belmiro contra o Santos. O Flamengo fez o dever de casa no jogo de ida, ganhou por 2-0, portanto chega com uma vantagem para este jogo de volta. Pode até perder por 1-0, que fica com a vaga na semifinal da competição. Pensando nessa partida importante, no final de semana, o Zé Ricardo poupou os jogadores na vitória diante do Curitiba. O time não vencia há 3 rodadas, acabou vencendo mesmo com um time misto. Foi o caso do Diego, né? Um dos poupados, ele tinha desgaste físico, nem chegou a ser relacionado para esta partida, mas volta para enfrentar o Santos. Lembrando que em Copa do Brasil, Zé Ricardo não pode contar com todo o elenco. Os 4 últimos reforços que chegaram por aqui não estão inscritos na competição. É o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, titular do Flamengo, que deve deixar essa vaga para o Berril. É o caso do Geovânio, que foi titular no final de semana nesse time misto, mas geralmente começa no banco de reservas e entra no segundo tempo. É o caso do Diego Alves, o goleiro que ainda não estreou, deve estrear no final de semana pelo Brasileirão, fora de casa, diante do líder Corinthians. Aliás, o goleiro foi um dos destaques do treino de ontem por aqui nas cobranças de pênalti. Teria pego 11 de 20 pênaltis cobrados. E é o caso do Rodolfo, o zagueiro, que esse mesmo que estivesse inscrito seria desfalque, porque segue se recuperando de lesão, está ainda aos cuidados do departamento médico. Então, fora esses desfalques, né, esses reforços que não estão inscritos na competição, o Flamengo deve sim ter força máxima. O Zé Ricardo deve repetir, ou se não, escalar algo bem próximo do que se viu na primeira partida aqui no Rio de Janeiro, quando o Flamengo venceu o Santos por 2-0. Lembrando então daquela escalação, o Flamengo tinha o Thiago no gol, Pará na direita, Hever e Juan eram os zagueiros, Trauco, do meio para frente o Márcio Araújo, Cuejar, Diego, Everton, o Berril e também o Paulo Guerreiro. Lembrando que nessa situação, né, no primeiro jogo, Cuejar e Everton foram os autores dos gols. Flamengo 2-0, como eu disse, vai com vantagem para esta partida de amanhã lá na Vila Belmiro. Zé Ricardo trabalhando com portões fechados por aqui. Daqui a pouco será liberada a nossa entrada, terá a coletiva de imprensa. Ainda não foi confirmado se é o técnico quem fala ou não. Em seguida, almoço, descanso, e aí os jogadores pegam o ônibus rumo ao aeroporto. De lá voam até São Paulo e de lá outro ônibus para descer a serra e chegar a Santos, onde amanhã tem jogo decisivo lá na Vila Belmiro. É com vocês aí no estúdio. Oi, Eduarda Piscinati, continua conosco aqui mais um pouquinho, porque muita gente pensa, tá do lado de fora, não tem muito o que trabalhar, né? Vai lá pro lado de dentro, mas aqui a gente não perde tempo, não. O Paulo Lima tá aqui no estúdio e tem uma perguntinha para você. Bom dia, Eduardo. E é claro que a pergunta é sempre envolvendo a possibilidade de escalações surpresas do Zé Ricardo, principalmente sabendo que o Zé pode jogar pelo resultado do empate lá. Nos bastidores aí se fala num time mais fechado, com poucas opções ofensivas, o Berril pelo lado, o Everton pelo outro, Vinícius Júnior. Alguma pistinha sobre um esquema mais fechado, um esquema que possa ser jogado no contra-ataque para surpreender o Santos, porque um golzinho praticamente dá ao Flamengo a vantagem que ele precisa para se classificar definitivamente para a próxima fase? Pois é, um golzinho basta, né? Um gol fora de casa, então, mais importante ainda, facilitaria mais ainda, ampliaria essa vantagem do Flamengo. Como eu disse, hoje a gente não pôde ver nada, Zé Ricardo realmente não dá pista em véspera de jogo, mas se fala assim nessa possibilidade de ter pelas laterais, né, o Everton e o Berril substituindo aí o Everton Ribeiro e ter o Paulo Guerreiro mais centralizado. Provavelmente, como eu disse, até deve repetir o mesmo time do primeiro jogo, mesmo que agora esteja fora de casa, lá na Vila Belmiro, diante do Santos. Valeu, Eduarda Piscinati, pelas informações ainda do lado de fora. Daqui a pouco ela entra e descobre o personagem da coletiva de imprensa, que não vai dar tempo de aparecer aqui no Bom Dia Fox, mas você vai acompanhar ao longo da nossa programação ou no Central Fox ou no Fox Sports Rádio. O que importa é que vem um jogaço de bola. É amanhã, 9h30 da noite, Santos e Flamengo. Meu amigo, para tudo. Esse jogaço é aqui no Fox Sports, você acompanha. O bicho vai pegar na Vila Belmiro, hein? Mas agora a gente dá um tempinho aí de Copa do Brasil, falar um pouquinho de Série B.